O som não veio como um aviso. Veio como um peso. Um trovão contínuo que fez a madeira da cabana vibrar antes mesmo de Dalton King abrir os olhos. Cascos. Não um. Não 10. Centenas. O chão parecia respirar sob eles. Dalton despertou de súbito, o coração batendo seco no peito, como se tivesse sido arrancado do sono por uma mão invisível. Ficou imóvel por um segundo, ouvindo. O som não se aproximava nem se afastava. Girava. Cercava. Um movimento amplo, ritmado, calculado demais para ser acaso. Ele deslizou da cama sem fazer barulho. Pegou o rifle encostado na parede e avançou até a janela, afastando a veneziana apenas o suficiente para olhar. Ainda não viu ninguém. Só poeira subindo lentamente, desenhando círculos no ar da madrugada. O silêncio entre um casco e outro era pior do que o barulho. Era o tipo de silêncio que anunciava intenção. Dalton engoliu em seco. Não lembrava de ter feito inimigos. Não devia nada a ninguém. Não tinha sangue nas mãos. Aquela cabana, isolada no limite de um trecho seco e esquecido do território, sempre fora sua proteção. Pouca gente passava por ali. E quem passava, não ficava. Até ontem. O dia anterior tinha começado como todos os outros. Sol alto cedo demais. Calor pesado demais cedo demais. Dalton montou seu cavalo e seguiu pela trilha de terra rachada que cortava o deserto como uma cicatriz antiga. Ele gostava daquele caminho porque ninguém o obrigava a falar. O mundo ali não fazia perguntas. Foi quando a viu. A carroça estava parada à beira da trilha. Uma roda quebrada, o cubo rachado ao meio como madeira cansada demais para continuar existindo. A mulher estava ajoelhada ao lado dela, as mãos sujas de poeira e graxa, tentando o impossível. Ela não pediu ajuda. Não acenou. Não chamou. Trabalhava em silêncio, o rosto sério, concentrado, como se ignorar o problema pudesse resolvê-lo. Dalton diminuiu o passo do cavalo. Ele deveria ter seguido em frente. No deserto, essa era a regra não escrita, cada um cuidava do que era seu. Problemas alheios tinham o péssimo hábito de virar problemas próprios. Mas algo na postura dela o fez parar. Talvez fosse o fato de estar sozinha. Talvez fosse a calma teimosa. Talvez fosse apenas cansaço de viver como se ninguém mais existisse. Ele desmontou sem dizer uma palavra. Os passos dele fizeram a terra estalar. Só então ela ergueu o olhar. Os olhos eram escuros. Profundos. Não havia medo ali. Nem alívio. Apenas avaliação. Como se fosse ela quem estivesse decidindo se Dalton merecia estar naquele espaço. Ela usava roupas Apache tradicionais, adornadas com pequenas pedras turquesa que captavam a luz cruel do sol. O cabelo negro estava preso em uma trança simples, mas alguns fios soltos emolduravam o rosto queimado pelo deserto. Dalton apontou para a roda. Ela o observou por alguns segundos longos demais para serem confortáveis. Depois, deu um passo para o lado, abrindo espaço. Permissão silenciosa. Ele se ajoelhou e examinou o estrago. A rachadura era limpa. Um concerto improvisado, mas possível. Dalton abriu o alforje, retirou um pedaço de madeira dura e cordas de couro cru. Suas mãos se moveram com a segurança de quem já havia consertado muitas coisas quebradas, e cercas, armas, partes de si mesmo. Ela não desviou o olhar em momento algum. Não agradeceu. Não comentou. Observava como quem grava detalhes importantes. O calor fazia o ar ondular. O suor escorria pelas costas de Dalton, queimando os olhos. Mesmo assim, ele trabalhou em silêncio, apertando, ajustando, reforçando. Quando terminou, girou a roda. Ela se manteve firme. Dalton se levantou e limpou as mãos na calça. A mulher testou a carroça, empurrando-a alguns passos. Depois assentiu uma única vez. Sem sorriso.
Sem palavra. Subiu no banco da carroça, pegou as rédeas e seguiu viagem, sem olhar para trás. 20 minutos. Talvez menos. Foi só isso. Dalton montou novamente e seguiu seu caminho. Não pensou no nome dela. Não pensou no povo dela. Não pensou em consequências. Ajudar alguém não precisava virar história. De volta à cabana, ele cuidou do cavalo, comeu uma refeição fria e se sentou à porta, observando o sol descer devagar. O deserto ficava quase bonito naquela hora, quando a luz dourada escondia o quanto ele podia ser cruel. Dalton vivia ali porque o silêncio não o julgava. A solidão não fazia perguntas. Quando a noite caiu, ele entrou, fechou a porta e deitou-se. O vento raspava a madeira da cabana como dedos inquietos. Dalton adormeceu rápido, sem sonhos. Até que o som o encontrou. Cascos. Muitos. Agora, atrás da janela, com o rifle apoiado na madeira, Dalton via o que antes só sentirá. Cavalos formando círculos perfeitos. Homens montados, imóveis como estátuas. Rostos pintados em vermelho e preto. Arcos erguidos, flechas encaixadas, mas ainda não disparadas. Havia centenas. E à frente, sentada em um cavalo pintado, estava a mulher do dia anterior. A mesma postura. O mesmo olhar indecifrável. Só que agora, ladeada por guerreiros cuja presença gritava autoridade. Dalton sentiu o estômago afundar. Ele não sabia o que tinha feito de errado. Só sabia que, seja qual fosse o erro, não havia como correr. E o pior de tudo não era o medo. Era a certeza de que aquele momento havia começado muito antes do amanhecer. Começara quando ele decidiu parar. Ele não sabia que, ao consertar aquela roda, havia colocado as mãos no destino de um povo inteiro. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando Dalton King compreendeu que aquele som não era apenas movimento. Era intenção. Os cavalos se moviam em círculos largos, precisos, como se cada passo tivesse sido ensaiado. Não havia gritos, não havia correria. Apenas o bater ritmado dos cascos contra a terra seca, criando uma cadência que fazia o peito de Dalton vibrar por dentro. Ele afastou um pouco mais a veneziana. E então viu. A cabana estava completamente cercada. Homens montados, dezenas, não, centenas. Seus rostos pintados em vermelho profundo e preto carvão, desenhos que não eram aleatórios, mas símbolos. Os torsos nus refletiam a luz fraca da manhã, os músculos imóveis, preparados. Arcos longos estavam erguidos, flechas já encaixadas, as pontas apontadas não para as janelas e mais diretamente para a porta. Lanços decorados com penas tremulavam levemente ao vento. Era uma posição de guerra. Dalton sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Não havia abertura. Não havia ponto cego. Onde quer que seus olhos se movessem, encontravam homens, cavalos, armas. A matemática era simples demais para permitir a esperança. Um homem. Um rifle. Talvez 20 balas úteis. Eles eram mais de 300. Mesmo que ele acertasse cada disparo, e o que não faria, e cairia antes do 10º tiro. A cabana, feita para resistir ao vento e ao tempo, não resistiria a uma chuva de flechas incendiárias. E correr era uma fantasia infantil. O deserto não perdoava homens desesperados. O que mais o perturbava não era a violência contida naquela formação. Era o silêncio. Nenhum guerreiro falava. Nenhum cavalo relinchava alto demais. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, aguardando algo. Ou alguém. Foi então que Dalton a viu. Ela estava à frente da formação, sentada em um cavalo pintado com padrões que imitavam ossos e sol. A mesma mulher do dia anterior. A mesma trança. As mesmas pedras turquesa brilhando no pescoço. Mas agora, ela não parecia uma viajante em dificuldade. Ela parecia a comando. 2 guerreiros enormes a ladeavam.
Homens grandes até mesmo para os padrões do deserto, com ombros largos e expressões tão duras quanto a pedra sob seus cascos. Não estavam ali para protegê-la. Estavam ali para reforçar o que ela representava. A autoridade. O estômago de Dalton se revirou. Ele repassou mentalmente tudo o que havia feito. Não roubara nada. Não tomara terra. Não ferira ninguém. Tinha apenas consertado uma roda quebrada. Ajudado. A madeira da porta estalou levemente quando o vento mudou. O som pareceu alto demais naquele silêncio ritual. Dalton se afastou da janela, o rifle pesado demais em suas mãos. Ele não era um homem religioso, mas naquele instante desejou ter sido. Desejou acreditar que existia uma explicação simples. Não existia. Um movimento rompeu a imobilidade. Um dos guerreiros à frente ergueu lentamente uma lança. O gesto foi deliberado, cerimonial. Quando a lança desceu e foi cravada no chão, o som ecoou pelo vale como um martelo de juiz. Era um chamado. Dalton sentiu a mensagem atravessar a madeira da cabana e se alojar em seus ossos. Saia. Ele não se moveu de imediato. Não por desafio, mas porque cada instinto gritava que cruzar aquela porta significava colocar o corpo dentro de um círculo que não deixava sobreviventes. Outro guerreiro avançou alguns passos. Depois mais 2. 10 deles desmontaram e se posicionaram em semicírculo diante da porta. Arcos levantados agora na altura do peito, flechas alinhadas com precisão mortal. Eles não estavam apontando para ele ainda. Estavam apontando para a decisão que ele precisava tomar. Dalton apoiou o rifle contra a parede. Aquele não era um cerco apressado. Eles não queriam matá-lo ali dentro. Se quisessem, já o teriam feito. O que estava acontecendo tinha regras. Leis que ele não conhecia, mas que estavam sendo seguidas à risca. Com a mão trêmula, abriu a porta. A luz da manhã o atingiu com força. Dalton deu um passo para fora, desarmado, as mãos visíveis. O ar parecia mais pesado ali fora, carregado com o cheiro de poeira, couro e tinta fresca. Os arcos não se moveram. Um dos guerreiros gigantes desmontou. Era ainda maior de perto. O rosto marcado por 3 faixas grossas de tinta vermelha. O olhar duro, antigo. Ele caminhou até ficar a poucos metros de Dalton e falou. A língua era desconhecida. As palavras saíam em um ritmo formal, quase solene. Não era ameaça gritante. Era declaração. Quando terminou, o guerreiro ficou imóvel, esperando. Dalton engoliu em seco. Eu não entendo, e disse em voz baixa. O guerreiro repetiu, mais devagar. Nada. Então, a mulher desmontou. Os guerreiros abriram caminho sem que ninguém precisasse ordenar. Ela caminhou com passos firmes, o olhar fixo em Dalton. De perto, ele percebeu detalhes que havia ignorado antes, o trabalho intrincado das contas em seu colete, os braceletes de prata, a forma como cada homem ali acompanhava seus movimentos com respeito absoluto. Ela parou ao lado do guerreiro maior e falou com ele brevemente. Depois, voltou-se para Dalton. Ele pergunta se você sabia quem eu era quando parou ontem. A voz dela era calma. Controlada. Mas não gentil. Dalton sentiu o chão se mover sob seus pés. Não, e respondeu. Eu vi alguém com um problema. Ela traduziu. O guerreiro franziu o senho. Murmúrios quase imperceptíveis correram pela formação. Ele pergunta por que você tocou na carroça sem pedir permissão. Sem perguntar de que povo eu vinha. Dalton respirou fundo. Porque uma roda quebrada é uma roda quebrada. Ela traduziu novamente. O silêncio que se seguiu foi diferente. Mais denso. Mais perigoso. Ela o observou por alguns segundos longos demais. Eu sou filha de um chefe, disse então. Tudo o que estava naquela carroça pertence ao meu povo. Ao tocá-la,
Você tocou o que não lhe pertencia. A revelação caiu como uma lâmina fria. Dalton sentiu o erro se formar com clareza pela primeira vez. Não fora ajuda. Não fora intenção. Fora ignorância. Ele violara uma lei que não sabia que existia. Tocará algo sagrado sem saber que era sagrado. Ajudar alguém importante demais para ser ajudada sem consequências. A mulher voltou-se para o guerreiro gigante e falou algo que fez vários homens endireitarem a postura. Depois, encarou Dalton mais uma vez. Agora, meu pai decidirá o que fazer com você. O cerco se fechou um pouco mais. Não fisicamente, mas no ar. Dalton percebeu que aquele momento não era o fim. Era apenas o começo. E enquanto os olhos da mulher permaneciam fixos nele, frios e atentos, Dalton compreendeu a verdade cruel daquela manhã. O erro dele não foi a ação, e foi não saber quem ela era. O comando foi dado sem grito, sem pressa. Ainda assim, a formação se moveu como um único corpo. Dalton King sentiu o cerco mudar de natureza. Já não era um anel de contenção. Era um funil. Os guerreiros abriram espaço apenas o suficiente para que um cavalo fosse conduzido até ele, e forte, alto, sem sela, sem rédeas comuns. Apenas uma tira simples de couro no pescoço. Não era uma gentileza. Era mais um teste. Dalton montou com cuidado. O animal se mexeu sob ele, avaliando peso, equilíbrio, confiança. Ele se manteve firme, usando as pernas, não as mãos. Ao redor, guerreiros observavam cada movimento, atentos a qualquer sinal de fraqueza. Quando o chefe ergueu a mão, todos partiram. Nenhuma palavra foi dita. Centenas de cavalos avançaram ao mesmo tempo, levantando uma nuvem de poeira que engoliu a cabana de Dalton como se ela nunca tivesse existido. Em segundos, sua casa deixou de ser um lugar. Tornou-se apenas uma lembrança. Eles o cercavam por todos os lados. Muito próximos para permitir fuga. Próximos demais para permitir ilusão. Dalton percebeu rapidamente, e mesmo se saltasse do cavalo, mesmo se tentasse correr, não daria 10 passos antes de cair. Não por flechas, mas pelo próprio deserto. Aquele terreno não perdoava decisões erradas. A viagem seguiu em silêncio absoluto. O som dos cascos era abafado pela poeira. Nenhum guerreiro falava. Nenhuma ordem era repetida. Era como se todos soubessem exatamente onde ir, quanto tempo levaria, o que aconteceria quando chegassem. Aquilo não era escolta. Era procissão. O sol subiu rápido, castigando o grupo sem piedade. Dalton sentia a garganta secar, mas ninguém ofereceu água. Ninguém reclamou. O silêncio parecia parte da cerimônia. A paisagem começou a mudar. A planície aberta deu lugar a colinas baixas. Arbustos retorcidos surgiram entre pedras quebradas. O solo tornou-se mais firme, mais antigo. Rochas surgiam como dentes expostos, criando sombras estreitas onde o calor parecia ainda mais concentrado. Depois de horas, Dalton não sabia quantas, a mulher deixou a posição à frente e fez o cavalo reduzir o ritmo até emparelhar com o dele. Ela não o olhou de imediato. Seguiu alguns minutos em silêncio, observando o horizonte como se buscasse algo que só ela pudesse ver. Então falou. Você acredita que foi trazido aqui apenas por ter consertado uma roda? Dalton demorou a responder. Não sei mais no que acredito. Ela assentiu, como se esperasse isso. Ontem, quando meu pai me mandou viajar sozinha, não era uma missão. Era um teste. Dalton a encarou. Pela primeira vez desde o cerco, percebeu o cansaço em seus olhos. Não físico. Algo mais profundo. Ele acredita que sou fraca, continuou. Que vejo bondade onde há perigo. Que confio demais em estranhos. Dalton sentiu o peso daquelas palavras. E eu provei o ponto dele. Sim, e ela disse, sem hesitar. E não. Ela finalmente virou o rosto para ele.
Se você falhar no que está por vir, não será apenas sua vida que se perde. Minha voz no conselho será retirada. Minhas palavras não terão peso. Meu futuro será decidido por outros. Dalton engoliu em seco. Então isso não é só sobre mim. Nunca foi. O silêncio voltou a se impor, mas agora era diferente. Mais carregado. Dalton sentiu algo mudar dentro dele. Antes, ele lutava para sobreviver. Agora, lutava para não arrastar alguém consigo para a queda. O deserto não parecia mais apenas hostil. Parecia cúmplice. Eles avançaram por uma passagem estreita entre duas formações rochosas gigantescas. As paredes de pedra se erguiam dos dois lados, bloqueando o vento, retendo o calor. O som dos cascos ecoava ali dentro como se a própria terra estivesse batendo um coração antigo. Dalton sentiu o estômago apertar. Aquilo não era um caminho comum. Era uma entrada. Quando atravessaram a passagem, o mundo se abriu de forma abrupta. Um vale escondido se revelou, cercado por paredes de pedra altas demais para escalar. O chão era plano, duro, marcado por cicatrizes de fogueiras antigas e pegadas que não eram recentes. No centro, 3 postes de madeira estavam fincados profundamente no solo. Altos. Rígidos. Inflexíveis. Dalton desceu do cavalo com as pernas rígidas. O ar ali parecia diferente. Mais pesado. Como se cada respiração precisasse ser conquistada. Os guerreiros se posicionaram ao redor do vale, formando um círculo perfeito. Nenhuma abertura. Nenhuma distração. Tudo naquele espaço existia para um único propósito. Julgamento. O chefe desmontou e caminhou até o centro. Sua presença parecia distorcer o espaço ao redor. Ele falou em sua língua, palavras antigas, carregadas de peso. O som ricocheteou pelas paredes do vale e voltou multiplicado. Os guerreiros responderam em uníssono. A mulher aproximou-se de Dalton. Ele está dizendo por que você está aqui, me explicou. Está lembrando a todos da lei que foi quebrada. E do direito do povo de exigir resposta. Dalton olhou para os postes. E qual será essa resposta? Ela respirou fundo antes de falar. 3 provas. Apontou para cada poste, um de cada vez. O corpo. A mente. O coração. O chefe ergueu a mão e o vale mergulhou em silêncio absoluto. Até os cavalos ficaram imóveis. A mulher inclinou-se levemente em direção a Dalton, a voz baixa. Muitos homens sobrevivem ao primeiro. Alguns chegam ao segundo. Pouquíssimos compreendem o terceiro. Dalton sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o vento. O sol estava alto demais. O vale, fechado demais. E aquela sensação de que ele havia cruzado um ponto sem retorno e finalmente se assentou em seu peito. Ele olhou uma última vez para a abertura estreita por onde haviam entrado. Já parecia distante. Pequena demais para ser esperança. À sua frente, apenas os postes. E o julgamento que não permitia fuga. Homens fortes sobrevivem ao deserto. Poucos sobrevivem ao julgamento do coração. O vale permaneceu imóvel enquanto Dalton King era conduzido até o primeiro poste. Não houve violência gratuita. Nenhum empurrão. 2 guerreiros apenas o seguraram pelos braços enquanto cordas grossas, ásperas, eram enroladas em seus pulsos e tornozelos. O poste estava quente ao toque, como se tivesse absorvido o sol por gerações. Quando o amarraram, afastaram-se em silêncio. O chefe não disse uma palavra. O teste já havia começado. O sol subiu sem piedade. Dalton sentiu o calor primeiro na nuca, depois nos ombros, depois no peito. A madeira do poste queimava a pele. O suor escorria, mas evaporava rápido demais para aliviar qualquer coisa. As horas passaram sem marcação. Sem água. Sem sombra. Sem misericórdia.
Os guerreiros observavam à distância, imóveis como esculturas de pedra. Alguns sentados. Outros em pé. Nenhum demonstrava curiosidade. Aquilo não era entretenimento. Era constatação. O corpo de Dalton começou a falhar antes da mente. As pernas tremeram primeiro. Pequenos espasmos involuntários, quase imperceptíveis. Depois vieram os calafrios e uma ironia cruel sob um sol inclemente. A boca secou a ponto de a língua parecer grande demais, pesada demais. Ele fechou os olhos por alguns instantes. Viu a cabana. Viu o deserto vazio. Viu a roda quebrada. Não pensou em fugir. Não pensou em glória. Pensou apenas que, se caísse ali, tudo terminaria sem sentido. Abriu os olhos. O chefe observava. Não havia pressa naquele olhar. Apenas paciência. O tempo se alongou até perder forma. Dalton sentiu a pele rachar nos lábios. O coração bater forte demais, rápido demais. Em algum momento, percebeu que grunhia sem perceber. Foi então que entendeu algo simples. Eles não esperavam que ele fosse forte. Esperavam que ele desistisse. Dalton endireitou o corpo o quanto conseguiu. Não para impressionar. Não para provar nada. Mas porque, se parasse agora, tudo que vinha depois perderia peso. Ele resistiu. Não por orgulho. Por propósito. Quando finalmente seus joelhos cederam, não caiu completamente. As cordas o seguraram. Seu corpo ficou suspenso, tremendo, à beira do colapso. O chefe ergueu a mão. O teste havia terminado. Dalton não ouviu aplausos. Não ouviu aprovação. Apenas sentiu as cordas serem cortadas e seu corpo cair no chão duro do vale. Ele respirava. Isso bastava. Não lhe deram tempo para se recuperar. Conduziram-no até o segundo poste, mas não o amarraram. Ele foi deixado ajoelhado no chão, a cabeça baixa, as mãos apoiadas na terra quente. Um guerreiro trouxe um recipiente de água. Dalton sentiu o cheiro antes de ver. O corpo respondeu sozinho. A garganta queimou em antecipação. Seus dedos se fecharam no chão, cavando pequenas marcas na terra. O recipiente foi erguido diante dele. O tradutor falou. Água suficiente para salvar um homem. Dalton levantou o rosto. O sol parecia menos cruel agora. A água brilhava como promessa. Então o guerreiro virou o recipiente. A água foi derramada lentamente no chão, sendo engolida pela terra sedenta. Dalton sentiu algo quebrar dentro de si. Se beber, e disse o tradutor, e será apenas você. Outro recipiente foi trazido. Desta vez, maior. Pesado. Se recusar, continuou, em todos beberão antes de você. Dalton fechou os olhos. A mente começou a negociar. Você já sofreu o suficiente. Eles não morrerão por sua causa. É apenas água. Ele abriu os olhos e olhou ao redor. Os guerreiros observavam em silêncio. Nenhum implorava. Nenhum demonstrava expectativa. Eles queriam saber quem ele era quando ninguém o pressionava. Dalton afastou o recipiente com a mão trêmula. Primeiro eles, e disse, a voz rouca. Depois eu. O tradutor repetiu as palavras. O chefe não reagiu de imediato. Um a um, os guerreiros se aproximaram. Beberam pequenos goles. Sem exagero. Sem pressa. Respeitando a medida exata. Quando o último terminou, o recipiente foi colocado diante de Dalton. Restava pouco. Ele bebeu devagar. Não por medo. Por respeito. Naquele gesto simples, compreendeu algo que nunca fora ensinado a ele, no deserto: sobreviver sozinho não é vitória. É apenas adiamento. O teste da mente havia sido concluído. O terceiro poste não tinha cordas.
Apenas silêncio. A mulher aproximou-se, carregando algo envolto em tecido. Seus passos eram lentos. O rosto, firme. Mas os olhos carregavam um peso que Dalton ainda não tinha visto. Ela desamarrou o tecido. Uma faca antiga foi revelada. A lâmina curta, larga, marcada pelo tempo. O cabo, trabalhado à mão. Pertencia à minha mãe, disse ela, sem tradução. Dalton entendeu pelo tom. O chefe falou longamente. O tradutor respirou fundo antes de falar. Ele pergunta, se você soubesse quem ela era, teria ajudado? O vale pareceu encolher. Dalton sentiu o peso da pergunta como nunca antes. Era ali que muitos falhavam. Onde a mentira parecia proteção. Onde a resposta certa parecia óbvia demais. Ele poderia dizer sim. Poderia dizer que faria tudo de novo. Poderia dizer qualquer coisa. Mas não o fez. Dalton respirou fundo. Não posso responder isso como vocês esperam, disse. Um murmúrio quase imperceptível percorreu o círculo. Eu não sabia, e continuou. E não posso julgar quem eu era na ignorância. Olhou para o chefe. Só posso responder por quem escolho ser quando sei. O tradutor repetiu cada palavra. Dalton estendeu a mão e segurou a faca pelo cabo. Não a ergueu. Não a ofereceu como desafio. Apenas a segurou. Se a lei foi quebrada, disse, que a verdade seja inteira. Eu não ajudei por quem ela era. Ajudei porque era alguém parada no deserto. Ele estendeu a faca de volta à mulher. E faria o mesmo de novo. Silêncio absoluto. Nenhum cavalo se moveu. Nenhum vento soprou. O vale parecia conter a respiração. O chefe avançou lentamente. Parou diante de Dalton. Olhou a faca. Olhou o homem. Então falou. Poucas palavras. O tradutor sorriu pela primeira vez desde o início. Ele diz que a lei não foi violada. Dalton sentiu o ar voltar aos pulmões. E que, naquele vale, completou o tradutor, e não foi a coragem que o salvou. O chefe virou-se para os guerreiros. Foi a verdade. Dalton permaneceu parado, o coração ainda acelerado, sem saber se aquilo era o fim ou apenas o começo. A decisão não veio com gritos. Nem com celebração. Veio com um gesto simples. O chefe avançou um passo e retirou do próprio pescoço um pequeno objeto feito de couro e ossos entrelaçados, em 3 marcas entalhadas, cada uma diferente da outra. Corpo. Mente. Coração. Ele colocou o símbolo nas mãos de Dalton King. O tradutor falou com voz firme. A partir de hoje, você é reconhecido. Não como membro do povo, mas como alguém cuja passagem deixa rastro de honra. Dalton fechou os dedos ao redor do símbolo. Não se curvou. Não agradeceu em voz alta. Apenas assentiu. Ali, silêncio era respeito. A mulher deu um passo à frente. O chefe falou novamente. Mais curto desta vez. A voz dela está garantida, traduziu o homem. No conselho. Entre os anciãos. Onde decisões são feitas. Ela não sorriu. Apenas respirou fundo, como quem finalmente solta um peso antigo demais para ser visto. O vale começou a se mover. Os guerreiros desmontaram. As formações se desfizeram. O ritual havia terminado. O julgamento também. Horas depois, Dalton cavalgava de volta. Mas o mundo não era o mesmo. Quando a cabana surgiu no horizonte, o coração dele apertou. Por um instante, temeu encontrá-la vazia, profanada, transformada em lembrança. Não estava. Havia cavalos ao redor. Não em cerco. Em espera. Nenhuma arma erguida. Nenhum arco tensionado. Apenas homens sentados,
conversando em voz baixa. Uma fogueira queimava perto da entrada, e o cheiro de carne assada cortava o ar seco do entardecer. Dalton desmontou devagar. Ninguém o seguiu. Ninguém o vigiou. Ele entrou na cabana e, pela primeira vez em anos, sentiu que não precisava trancar a porta. Sentaram-se em círculo quando a noite caiu. Partilharam comida. Água. Silêncio. Não havia discursos. Não havia promessas. A presença bastava. Mais tarde, quando o fogo já virava brasa, a mulher se aproximou. Sentou-se ao lado dele, olhando para o céu carregado de estrelas. Você poderia ter mentido, e disse ela. Muitos teriam feito isso. Dalton pensou por um momento. Passei muito tempo sozinho, e respondeu. A solidão ensina algumas coisas. Uma delas é que, quando a gente começa a mentir para sobreviver, não sobra ninguém para voltar. Ela assentiu. Então por que ajudou? Ele demorou a responder. Porque parar foi a única coisa que me fez sentir humano naquele dia. O silêncio voltou, confortável desta vez. Quando o primeiro sinal da madrugada surgiu, ela se levantou. Preparou o cavalo. Prendeu os cabelos. Aproximou-se dele uma última vez. Você não pertence a lugar nenhum, disse. Mas agora, também não está fora. Dalton segurou o símbolo das 3 provas e assentiu. Ela partiu sem olhar para trás. O som dos cascos desapareceu no deserto. Dalton ficou ali, sozinho. Mas não isolado. Entrou na cabana. Acendeu o lampião. Sentou-se à mesa simples de sempre. Nada havia mudado ali. E, ainda assim, tudo era diferente. Antes, aquela cabana era um refúgio contra o mundo. Agora, era uma escolha dentro dele. Dalton abriu a porta. Deixou-a aberta. E ficou ali, olhando o deserto acordar, sabendo que, em algum lugar entre o silêncio e a areia, havia cruzado um caminho sem volta. Não para longe, mas para dentro. Se essa história te tocou, deixe seu like agora, e isso ajuda mais do que você imagina. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias do Velho Oeste, onde escolhas simples mudam destinos inteiros. Comente de onde você está assistindo, é incrível ver essas histórias cruzando fronteiras. Porque enquanto houver homens dispostos a parar no meio do deserto para ajudar um estranho, essas histórias nunca deixarão de ser contadas.